Você segura sua Bíblia, acreditando piamente que cada palavra ali contida é a respiração divina, intocada, imutável. Mas, e se eu lhe dissesse que a própria fundação da sua fé, os livros que compõem as Escrituras Sagradas, passaram por um processo de seleção humana, influenciado por imperadores, concílios e agendas que pouco tinham a ver com a pura vontade de Yahu, o Altíssimo? Prepare-se, pois o que está prestes a ouvir pode abalar suas convicções mais profundas. Esta é a verdade oculta sobre a canonização da Bíblia. Desde os primórdios, a palavra de Yahu foi entregue aos profetas, escrita em rolos preciosos. O Tanakh, o que muitos chamam de Antigo Testamento, formou-se ao longo de séculos, uma coleção de leis, profecias e histórias que guiavam o povo escolhido. A Torá, os profetas Neviim e os escritos Ketuvim eram reconhecidos por sua autoridade divina, mas o processo de sua compilação final e reconhecimento universal não foi isento de debates e escolhas humanas. Contudo, a reverência por estes textos era tal que a ideia de alterá-los era anátema. Mas o que aconteceu quando novas escrituras surgiram, falando do Messias, Yahushua? Aqui, a história toma um rumo mais complexo e, para muitos, perturbador. Adentremos o século IV, uma era de transformação para a fé que seguia Yahushua. O Império Romano, antes perseguidor, agora via no crescente movimento uma ferramenta de unificação. E no centro desta mudança estava o imperador Constantino e o infame Concílio de Niceia, convocado em 325 DC. Oficialmente, o concílio debateu a natureza de Yahushua, mas nos bastidores, a influência de Constantino foi monumental. Ele não era um teólogo, mas um político astuto. Seu desejo era um império unido sob uma fé unificada e controlável. Embora Niceia não tenha definido o cânon bíblico de forma definitiva, como popularmente se crê, ele estabeleceu um precedente perigoso: a intervenção imperial e eclesiástica organizada na doutrina e, por extensão, nas escrituras que a sustentariam. Foram lançadas as sementes para que o poder temporal decidisse o que era ou não sagrado. A sombra de Constantino paira sobre a história da canonização. Um lembrete de que a política e a fé começaram a se entrelaçar de maneiras que poderiam comprometer a pureza da mensagem original. Então, quem realmente decidiu quais livros fariam parte do Novo Testamento? A verdade é que não houve um único evento ou decreto divino instantâneo. Foi um processo gradual, estendendo-se por séculos, marcado por debates acalorados entre diferentes comunidades de fé. Listas de livros aceitos e rejeitados circulavam. Concílios posteriores, como os de Hipona, 393 DC, e Cartago, 397 DC, tiveram um papel mais direto na formalização do cânon do Novo Testamento que conhecemos hoje, especialmente no Ocidente. Mas suas decisões foram influenciadas por tradições já estabelecidas, pelo uso litúrgico e, crucialmente, pela percepção da apostolicidade e ortodoxia dos textos. Livros que não se alinhavam com a doutrina que ganhava proeminência eram frequentemente marginalizados ou taxados de heréticos. A pergunta que ecoa é: a mão de Yahu guiou cada decisão ou a mão humana, com suas falibilidades e preconceitos, teve um papel decisivo em filtrar as palavras que chegariam até nós? E isso nos leva aos evangelhos ocultos, os textos apócrifos, aqueles que não entraram no cânon oficial. Eram todos eles falsificações ou desvarios? Ou continham verdades sobre Yahushua e seus ensinamentos que foram deliberadamente suprimidas? Pense no Evangelho de Tomé, uma coleção de ditos de Yahushua, alguns dos quais ecoam os evangelhos canônicos, outros completamente novos e enigmáticos. Ou o Evangelho de Maria Madalena,
que a apresenta como uma discípula proeminente, com um entendimento espiritual profundo, desafiando a narrativa patriarcal que se consolidava. Esses textos e muitos outros pintam um retrato mais diversificado do cristianismo primitivo e de Yahushua, um retrato que talvez não servisse aos interesses de uma igreja que buscava uniformidade e controle doutrinário. Foram esses livros perdidos por acidente ou intencionalmente escondidos para moldar uma imagem específica do Messias e de sua mensagem? A glória de Yahu, como diz Mishlei, Provérbios 25:2, é encobrir as coisas, mas a glória dos reis e das instituições humanas seria descobri-las ou, quem sabe, encobri-las ainda mais para seus próprios fins. A influência do paganismo na estrutura da fé que se desenvolveu é outro ponto que exige nossa atenção mais séria. À medida que o movimento messiânico se espalhava pelo Império Romano, ele encontrava culturas profundamente enraizadas em tradições pagãs. Para facilitar a conversão das massas e sob a influência de líderes que talvez não estivessem completamente libertos de seu próprio passado pagão, muitas práticas, símbolos e até mesmo datas festivas foram assimilados e cristianizados. A celebração do Natal, em dezembro, coincidindo com o Festival Romano do Sol Invictus, ou a Páscoa com seus símbolos de fertilidade, são apenas exemplos superficiais. Mas essa assimilação foi mais profunda, infiltrando-se sutilmente na teologia, na liturgia e na própria estrutura eclesiástica, afastando-a da simplicidade e pureza dos ensinamentos originais de Yahushua e da Torá. O quanto da fé que muitos professam hoje é um sincretismo, uma mistura da verdade divina com costumes humanos e pagãos? Diante de tudo isso, o que a própria Torá, a instrução de Yahu, nos diz sobre adulterar as Escrituras? As advertências são severas e inequívocas. Em Devarim, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, Yahu ordena: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos de Yahu, vosso Elohim. Esta é uma ordem direta, um escudo protetor ao redor da sua revelação. E no livro de Hitgalut, Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, a advertência é ainda mais terrível. Se alguém acrescentar algo a estas palavras, Yahu trará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, Yahu tirará sua parte da árvore da vida. Estas palavras ecoam através dos tempos como um trovão. Se homens, concílios ou imperadores, consciente ou inconscientemente, adicionaram ou removeram palavras divinas, eles se colocaram sob uma maldição terrível. A integridade da palavra de Yahu é de importância suprema. A jornada pela história da canonização bíblica é complexa e, por vezes, desconcertante. Ela revela um processo onde a fé, a política, a tradição e o poder se chocaram. Não se trata de destruir a fé, mas de purificá-la, de nos despertar para a necessidade de buscar a verdade com um coração sincero e uma mente crítica, guiados pelo Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Yahu. Não aceite cegamente tudo o que lhe foi entregue. A glória de Yahu é de fato encobrir as coisas, mas a glória dos seus filhos é buscá-lo diligentemente, descobrindo os tesouros ocultos de sua palavra, discernindo entre o divino e o meramente humano. Não seja apenas um herdeiro de tradições, seja um investigador da verdade. Yahu não se esconde daqueles que o buscam com sinceridade. Mergulhe nas Escrituras por si mesmo. Questione as doutrinas dos homens. Compare-as com o que está escrito, com o contexto original, com a totalidade da revelação divina, desde a Torá até os profetas e os ensinamentos puros de Yahushua. O caminho para a verdade exige coragem, discernimento e, acima de tudo,
um desejo ardente de conhecer a Yahu e sua vontade imaculada. Este é o seu chamado. Busque e encontrará. Bata e a porta se abrirá. Liberte-se das amarras de interpretações manipuladas e abrace a plenitude da palavra viva e eterna de Yahu. Inscreva-se neste canal para continuarmos descobrindo juntos as verdades que eles tentaram ocultar. Compartilhe este vídeo e ajude a despertar outros para a luz da verdade. Que Yahu o abençoe em sua jornada.